Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce, graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, juntos vamos chegar à marca dos 80 mil ainda esse ano. Torcedor, eu vou tocar na ferida e quero aqui a sua opinião, eu quero aqui o seu comentário. Eu não vou sequer rodar a vinheta dessa vez para poder ir direto e reto. Um assunto e que, na minha visão, as pessoas do futebol não sabem discutir. E elas discutem isso e eu há anos bato nessa tecla, que é o calendário do futebol brasileiro. Porque quando se fala em calendário, primeira coisa, tem que acabar os estaduais, tem que diminuir os estaduais. Isso não é discussão de calendário. Isso é discussão de competição. Esse é um tema. Qual é a importância dos estaduais? Os estaduais precisam diminuir, os grandes times precisam disputar os estaduais podem ser reduzidos. Isso é discussão de competição. E não é uma discussão de calendário. E eu acho que as federações, os clubes, CBF, torcedores discutem ou mal discutem esse tema, que é o calendário. E para a gente começar a discutir, primeiro ponto, vê se você concorda comigo. Eu quero o seu comentário. Primeiro ponto, passa uma borracha. Esquece campeonato estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Esquece Libertadores da América, esquece tudo. Vamos começar a discutir o calendário. Primeiro ponto, quantos jogos cada clube poderá fazer durante uma temporada? Esse é o primeiro ponto. Com um detalhe, você não vai agradar e nem precisa agradar, até porque você não vai conseguir agradar todos os clubes. Você precisa agradar de 80% a 90%. É isso. Dos principais clubes do futebol brasileiro, são eles que regem o futebol. Você precisa agradá-los. 80% a 90% dos clubes. Pensando no seguinte, você vai ter uma minoria que vai jogar menos, porque serão eliminados precocemente das competições, que ainda não falamos por aqui, estamos falando de calendário. E você vai ter uma parcela mínima de clubes que vão jogar mais, porque serão finalistas das competições que nós não discutimos aqui por enquanto. Então, primeiro ponto, quantos jogos cada clube poderá fazer durante o ano? É a partir daí que a gente vai montar as competições. Então, as federações, os clubes, a CBF chegaram a um consenso. 60 jogos por ano, estou chutando aqui, 60 jogos por ano para agradar na casa dos 80%. Beleza. Agora vamos discutir competição. Tá. Então temos 80 datas. Quantas datas para o brasileiro? Quantas para a Copa do Brasil? Quantas para os estaduais? Sempre lembrando, parcela mínima vai jogar menos. Parcela mínima vai jogar mais. Porém, estaremos agradando a 80%. A partir daí é que você vai discutir qual a melhor competição, qual a competição que deve ficar mais tempo no calendário, quantas datas para essa, quantas datas para aquela. Sabe por quê, torcedor? Quando você parte do princípio da discussão de que são muitos jogos, tem que acabar com os estaduais, ela não é uma competição de calendário? Porque se eu falar o seguinte, foi tomada a seguinte decisão, teremos 60 jogos por ano, 30 dos estaduais e 30 do brasileiro. Pronto, resolveu o problema do calendário? Não. Por quê? Porque a discussão é a redução dos estaduais, que não é um problema de calendário, é um problema de competição. E as pessoas discutem mal esse tema calendário. Há outros dois pontos importantíssimos, mais até do que esse que eu falei. Primeiro, a adequação do calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu,
que tem que passar por uma adequação do calendário da América do Sul. E eu imaginei que esse processo de adequação seria feito durante a pandemia, quando tivemos uma paralisação de jogos do Campeonato Brasileiro, e aí avançamos para as datas de Natal, Réveillon e tudo mais. Isso não aconteceu, e isso é fundamental. Por quê? A gente tem competições que são feitas no meio do ano, no período de férias na Europa. E o calendário europeu, ele é regido a partir do calendário da FIFA, que é a entidade máxima que governa o futebol mundial. Então a FIFA coloca lá uma Copa do Mundo no meio do ano. Catar foi exceção. O mundo está parado, o futebol brasileiro tem competição, que é obrigado a parar durante a competição. Na Europa não acontece isso, não há competição mesmo. No Brasil, paralisação de uma competição. Aí você tem a Copa América, o mesmo problema. Aí você tem agora o Mundial de Clubes, mesmo problema. E o pior, as janelas de transferências, que impactam no futebol brasileiro. Na Europa, a janela principal, que é a do meio do ano, com a competição paralisada, pega aqui o meio do Campeonato Brasileiro. Então, essa adequação ao calendário europeu, por consequência, FIFA, teria que ter sido feita há muito tempo no futebol brasileiro. E não me venha com essa história de que no Brasil é muito difícil, porque jogaríamos em pleno verão. Uai, e a gente não joga em pleno verão? Quantas vezes o Campeonato Brasileiro foi decidido entre o Natal e o Réveillon, ou muito próximo do Natal? E os estaduais, eles não vão começar lá em janeiro, alguns na primeira semana? A gente está falando, então, de 15 dias. Então, não me venha com essa tese. E eu acho que os prós de você adequar o calendário do futebol brasileiro ao calendário europeu, eles são muito melhores e muito maiores do que os contras. E outro ponto fundamental, não adianta colocar jogo atrás de jogo, goela abaixo. Por quê? A qualidade do espetáculo é ruim. E isso impacta na audiência da televisão. Isso impacta no desejo do torcedor em ver futebol, que no Brasil é cada vez menor. Por quê? Porque você tem muito jogo. Então você não tem tempo para treinar. Você não tem tempo para recuperar os atletas. Então você entrega um futebol com uma qualidade ruim. E o futebol brasileiro não está preocupado com isso. Não se preocupa em entregar um produto bom. E para você entregar um produto bom, você precisa de tempo de treinamento, recuperação dos atletas entre um jogo e outro. E isso, lamentavelmente, no futebol brasileiro não acontece. Além do que, você ter o torcedor, o desejo de ver jogo, a espera, a ansiedade para ver uma partida de futebol. O que hoje não acontece. Você tem futebol na televisão praticamente de segunda a segunda. Você tem futebol na televisão, futebol na televisão, futebol na televisão. Você não desperta no torcedor a ansiedade e o desejo de, quando tem futebol, caramba, vai ter, ufa, ainda bem que tem, nossa, para tudo que amanhã eu vou ver o jogo. Não, você tem jogo toda hora. E é muito ruim, até para as rivalidades. Olha quantas vezes por ano você tem um clássico regional, 6, 7 vezes por ano. Deveríamos ter 2 ou 3 vezes, né? Para aguçar ainda mais essa rivalidade. Bom, a partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor. Estou te esperando.